Vamos fazer arte agora? Nossa convidada já está aqui prontinha, Regina Heitor. Tudo bom, Rê? Tudo bom. Que bom que você voltou. Que prazer revê-la. Fazia tempo que eu não te via. Prazer é meu. A Rê arrasa no patchwork. Hoje ela traz pra gente uma dica bem bacana. E você sabe que eu estava pensando até para as professoras, que elas muito levam, né, interessante. aqueles cadernos de lista de Diários. presença, de aula. Então vocês Caderno podem... para planejamento Uhum. anual. E já fica uma bolsinha, gente. Olha, é prático, é fácil. Isso. E depois eu dou a dica para a pessoa poder fazer a capa para o tamanho certinho da... Ou é livro, ou é caderno. Nesse caso aqui, eu fiz uma peça maior, que é para você poder colocar um livro grande, pequeno. Então, é só você trocar... Uma agenda. Uma agenda. Aqui a gente fez uma bíblia também para as catequistas, é legal, olha lá, muito interessante. gente. E aí você tem a sua Isso. capa. E a Bolsinha. dica, eu peguei uma dica legal da Ana Cosentino, que ela deu uma aula ensinando, e que eu vou ensinar, que é o foundation. Legal. E eu fiz como se fosse um... Bem bonito. eu fiz aqui um trabalho como se fosse uma moldura para o aplique que eu utilizei. Tá mostrando Se você... outro lado, né? Isso, eu vou abrir ele, mostrar ele aberto. Tirar um pouquinho de Mostrar aqui. Para a pessoa dar uma olhada, eu fiz tipo uma moldura para o meu aplique. Ó, turminha. Opa, essa câmera. Agora sim. Isso. E é uma peça super bacana, muito útil, principalmente também para as crianças que vão para a escola, que gostam de ler, que quer carregar, já é E uma já é uma bolsinha. né? Facilita. Isso. Como montar, então? Explica vamos lá. pra gente, Regina. Primeiro passo, nós vamos precisar da entretela sem cola. Tá bem. Tá. Meninos, pega um copinho d'água, por favor. Obrigada. Não tem entretela sem cola, você pode usar também o papel de seda, tá? Tá. Para manteiga pode utilizar. Entretela, papel de seda. TNT, tem gente que usa TNT. também, dá certo, tá? Nesse caso aqui, eu vou recortar um retângulo nas medidas de 37 por 22. Depois que eu recortar esse retângulo, eu vou fazer outro retângulo dentro, eu vou riscar nas medidas de 35 por 20. Este 1 centímetro das laterais fica como margem de costura, para você não perder seu trabalho depois. Certo. Então, esse é o primeiro passo. O que nós vamos fazer depois para fazermos esse trabalho? Nós vamos pegar um lápis e vamos marcar em cada lateral. Nesse caso, eu escolhi 3 centímetros. A pessoa pode fazer com 2, com 4, conforme for a moldura que ele quer utilizar. Só vou tirar isso de baixo? Sim. Pronto. Neste caso aqui, ó, eu vou marcar nesta lateral 3 centímetros. Ó. 3 centímetros nessa lateral, 3 centímetros nessa. Vou fazer nessa outra lateral e nessa lateral aqui. Então, eu risquei nas 4 laterais 3 centímetros. Eu vou unir esses riscos. Ó, nesse caso aqui, minha régua tá pequena. Mas olha, eu vou unir esses riscos. Vou unir esses 2 riscos. Vou virar, vou unir aqui novamente. E este lado aqui. Bom, eu fiz um retângulo dentro de outro retângulo. Certo. Dessa mesma forma, eu vou riscar 3 vezes, Tati. Ele vai ficar desta forma aqui. Legal. E aí, 3 Risquei 3 vezes com 3 centímetros, Ok. certo? Eu vou deixar esse espaço maior para eu fazer o aplique. Tá. No caso, se a pessoa quiser, ela pode vir fazendo até sobrar um pedacinho pequeno. Tá bom. Tá? Nesse caso aqui, nós vamos numerar o foundation. O foundation é um trabalho que a gente... Foundation? Isso. Que chique. Ele é um trabalho, o nome é que a gente vai montar um trabalho em cima de uma fundação. Então, no caso, essa é a fundação do nosso trabalho. Ele é numerado. Então, nós vamos começar a trabalhar conforme for a numeração. Certo. A gente vai começar a numerar, no caso, o centro sempre vai ser o número 1. Então, eu vou seguir o sentido horário. Tá? No caso 1, esse próximo espaço. 2, 3, 4, nesse caso aqui 5. Já fiz o segundo retângulo. Tá, então, Vou para 1, 2, 3, 4, 5. Acho que Isso. posso virar um pouquinho mais? Pode. Aí, tá ótimo. Então, já fiz o segundo retângulo. Vou para o
o terceiro retângulo, 5, ó. 6, 7, 8, 9. Terminei o terceiro, vou para o último. 10, 11, 12 e 13. Essa é a parte mais complicada. Aí, o que que eu fiz, Tati? Eu já disponibilizei no site e vai ter também no meu Facebook. Ah, legal. Esse é um esquema de montagem da peça, que tem todas as medidas também, que dá para a pessoa montar certinho. E disponibilizei também o gráfico. Então, ele já tem pronto. A pessoa sentiu dificuldade, Legal, já tem a colinha. o gráfico está numeração. pronto, você vai recortar, colar e é só você riscar. Você vai pegar a tua entretela, você coloca por cima e faz o Ai, risco. que ótimo, Tá Rê. bom? Obrigada. Então já tá prontinho pela para quem facilidade. tiver um pouquinho de dificuldade. Legal. Quem já domina vai riscar com tranquilidade. Quem ficar com segurança, pega Tem o risco. que tá em tamanho natural também, que isso já é muito interessante. Bom, o primeiro passo agora que eu vou fazer, eu vou pegar um tecido. Nesse caso, a gente pode usar retalhos que tiver em casa, tá? Porque nós vamos usar pedaços pequenos. Nesse caso aqui, eu vou pegar a minha estampa. Então, nós vamos começar assim. O risco tá nessa parte superior. Eu vou colocar o meu tecido na parte de baixo, na inferior, certo? Então, nesse caso aqui, eu vou pegar o meu tecido, vou me atentar que ele tem que ser a medida desse retângulo maior, ó. Pode sobrar, mas não pode faltar. Então, nesse caso aqui, eu vou colocar o meu tecido, o direito dele para baixo. Vou pegar o meu trabalho e vou centralizar este retângulo aqui, ó. Então, este retângulo, ele tem que ficar sobre o tecido. Perfeito. Depois- Só reforçando que ele tá pra baixo, tá É bom? isso, o direito do pra baixo. tecido para baixo. Eu vou passar uma costura. Normalmente, as pessoas às vezes não passam uma costura no número 1, já começa pelo número 2. Eu gosto de colocar para dar segurança no trabalho, porque ele fica firme. E vou passar uma costura aqui em cima, ó, nesse sentido, ó. Eu não vou passar em cima da linha. Ah, não? Não, o primeiro eu vou passar fora, ó. Fora só um pouquinho. Porque quando eu vim com o número 2, eu já vou costurar ele em cima da minha marca. Ele vai ficar dessa forma aqui, tá? Eu já trouxe um pronto. Essa parte aqui. Ó. Então, aqui eu tenho o meu risco. E esse aqui é a minha costura. Então, eu vou costurar fora um pouquinho. Um pouquinho pra Só um fora pouquinho. do risco. Isso. Ok. Então, olha. A frente do trabalho ficou dessa forma. Certo. Tem a costura, só que nós vamos esconder ela agora, porque nós vamos fazer o número 2. Tá? Como que eu faço o número 2? Eu vou pegar mais um pedacinho de tecido, vou virar o meu trabalho e vou colocar o direito com o direito. Este daqui é o sentido do número 2. Então, eu vou colocar ele aqui, vou deixar um pedacinho de tecido, ó, como margem de costura. Posso colocar um alfinetinho. Aqui, coloquei um alfinete, vou virar o meu trabalho e agora sim eu vou passar uma costura bem em cima da linha, ó, Tati. Agora eu venho e passo a costura. Ele vai ficar desta forma aqui. Ó, se vocês observarem, tem a costura de fora e aqui dentro tem outra costura. Certo. Então, eu passei bem em cima. Nesse caso aqui, quando eu já passar essa costura, eu já vou levar pra minha régua, ó, vou pegar o trabalho e vou dobrar a entretela. Deixa eu só colocar agora, acho que assim, de ladinho. Aí. Eu vou dobrar a minha entretela pra cima e vou deixar os dois tecidos para baixo. Tá bom. Porque eu preciso retirar esse excesso de tecido. Se ele ficar aqui, ele vai deixar um trabalho carregado, fica feio. Então, quanto mais limpinho for o foundation, mais bonito ele fica. Tá? Então, nesse caso aqui, eu dobrei a entretela. Vou pegar a minha régua, tá? Posso colocar 1 centímetro ou meio centímetro. Ó, e vou pegar o meu cortador e vou cortar. Ó, não cortou direito. Ó, e vou cortar o excesso. Certo. Nesse caso aqui, ó, Tati, ele ficou com uma margem de costura bem pequenininha. Então, o trabalho vai ficar bonito, vai ficar bem feitinho. Recorta certinho. Ó. Ah, eu cortei o trabalho aqui, não deu certo, ó. Ah, saiu. É, eu tinha virado pra cima. Nesse caso aqui, ó, pessoal, ele vai ficar assim, ó. Legal. É porque ele já estava virado aqui, ó. Eu vou virar,
Vou cortar, aí eu dobro o tecido. E vai pra lá. Isso. Tá. Dobro, posso vincar, passar com ferro também. Legal, Depois que eu fiz o número 2, eu vou fazer, nesse caso aqui, como aconteceu esse imprevisto, eu vou... Aí você vai sempre seguindo a regrinha, vai pro 3, Sempre, pro 4. isso. Em ordem vai crescente. depois cortando esse excesso. Vai recortando o excesso. No caso, eu fiz o 2. Agora, eu vou fazer este número 3. Para fazer o número 3, a mesma forma. Eu vou pegar um tecido. Nesse caso aqui, ó, o número 3 vai ser maior. Tá. Então, eu vou colocar um tecido maior. Coloco o tecido. Vou prender. Posso prender. Aqui, no caso, eu vou prender com um alfinete. Venho aqui atrás e vou fazer a costura, ó, bem em cima da minha marcação, ó, dessa que está de lápis. Fiz essa costura, vou virar o meu trabalho, né, ó, vou dobrar a entretela. Vou colocar a régua e vou fazer o recorte, recortando todo o excesso também. Certo. Recortei. E aí a sua dica é virar o trabalho pra cá. Isso, pra não nesse caso cortar. aqui, ó, Ele tava que virado eu pra cortei, ele fora. já estava virado para fora, tá? Legal. Então, nesse Mas caso é bom que aqui, a gente aprende o que fazer e o que não fazer. verdade. É bom que aconteça Correu o isso, né? imprevisto, arranca, faz de novo, não tem problema. Desmancha a costura. Aí, depois de recortado, eu vou virar, vou passar novamente e vou fazer o número 4. E assim sucessivamente. Tá. Certo? Neste caso aqui, ele vai ficar desta forma. Ó, Tati. Ó, eu fui costurando, seguindo a numeração e o trabalho fica dessa forma. Interessante. Todas as Olha, peças o efeito que a gente presas. tem. Então, nesse caso aqui, eu coloquei, ó, todas as cores iguais nesse retângulo. Aí você vai conforme a imaginação, Tá. certo? E fiz uma aplique aqui no meio. Nesse caso, eu fiz desses bloquinhos, que eu achei muito lindo. Uma graça. Esses bloquinhos. Naquele caso, eu fiz uma aplique. Tá disponibilizado para as meninas no site esse aplique. O da Tá? flor. Isso. Perfeito. Então, eu trouxe várias opções. Arrasou. Isso. Depois dele pronto, o que que eu faço? Eu vou refilar as laterais, deixar o trabalho limpinho. Se você sentir, Tati, você pega ele, você não sente que tem tecido lá dentro. Não, verdade, não ficou grosseiro, pelo contrário. Não, você tem que cortar certinho o tecido para não deixar o trabalho grosso. Legal. Tá? Bom, depois dessa parte pronta, que eu acho que é a parte mais complicada, que é essa daqui, nós vamos recortar na manta resinada. Nesse caso, eu utilizei a R2, um retângulo de 47 por 32. 47 por 32. Por 32. Tá? Vou pegar o meu trabalho, vou centralizá-lo e posso passar uma costura reta só para fixar ele na manta. Tá. Depois de fixado, eu vou colocar as laterais. Para eu fazer as laterais, o que eu vou fazer? Eu vou recortar no meu tecido 8 centímetros pela largura do tecido. Nesse caso aqui, ele é 1,5 m. Ok. Então, eu recortei uma faixa de 8 centímetros por 1,5 m. É o suficiente. Esse 1,5 m vai dar para você fazer todos os lados, certo? Bom, vou colocar ele direito da minha faixa com o direito do meu trabalho e vou fazer essas duas laterais primeiro. Tá. Primeiro as laterais menores, depois as laterais maiores. Vou colocá-lo aqui. Se você observar, essa é a margem de costura. Então, eu vou colocar o meu trabalho, quando eu costurar, essa margem de costura vai fazer com que não corte o meu tecido. Certo. Ele vai ficar certinho, então eu não vou cortar o meu trabalho. Vou colocar este lado aqui. No caso aqui eu vou prender com um alfinete. Deixa eu colocar assim. Vou colocar o meu alfinete, vou achar a medida aqui e vou recortar. Eu acho mais fácil do que já passar as medidas certas. Porque aqui a pessoa vai fazendo e já tá com a faixa toda cortada. Cortei aqui embaixo, vou passar uma costura e vou dobrar a lateral, passo com o ferro. Tá. E assim vou fazendo sucessivamente. Isso, você Primeiro vai fazer os menores, depois as laterais Primeiro maiores. as laterais menores e depois as laterais maiores. Ela vai Perfeito. ficar desta forma aqui. Que lindo esse também. Ó. Esse aqui eu optei pelo rosa e pelo azul, para combinar com a Tati hoje. Então, olha, eu fiz essas duas laterais primeiro e depois eu vim com essa lateral, Tati. Ó. Perfeito. Certo? Pegar Dobrei. certinho. O próximo passo, nós vamos fazer a alça da bolsinha. Se você não quiser com alça, você deixa sem, tá? Só que a alça é legal porque você pode carregar como se fosse
Que aí, se eu quiser deixar sem alça, já estaria a etapa Isso. pronta, gente. Seria essa uma capa base. de caderno, uma capa de agenda. Aí só põe o fechinho. Isso. Então, nesse caso, para alça, eu vou utilizar. Eu gosto com alça. Eu também gosto. Gosto. É prático, mais fácil para você carregar. Você vai usar esse cadarço com a largura de 3 centímetros. Tá. Então, nós temos ele aqui, 35 centímetros de cadarço, com a largura de 3 centímetros. Para eu cortar o tecido, como que eu vou fazer? Não tem medida. Eu vou pegar a medida do meu cadarço e multiplicar por 2. Então, se esse cadarço é 3, a largura da minha faixa de tecido vai ser 6. Então, vai ser sempre o dobro. Tá. 2,5, 5, 2 centímetros, 4 centímetros de tecido, certo? Então, eu vou colocar o meu cadarço sobre o tecido, ó, vou dobrá-lo e vou dobrar novamente. Então, eu vou fazer uma alcinha mais fininha, fica bem mais prática para carregar. Perfeito. Nesse caso, ó, ele vai ficar assim. Essa é a alcinha. Então, nós vamos colocar ela aqui no trabalho. Nós vamos medir o tamanho do trabalho certinho. Nesse caso aqui, ó. Deu 30 centímetros e um pouquinho. Vou achar o centro do trabalho. Nesse caso aqui, ó. Tá dando pra ver? Dá. Tá? Marquei o centro do trabalho. Vou com a minha régua, eu vou contar 6 centímetros para a esquerda, 6 centímetros para a direita. Tá. Então, nesse caso aqui, ó, vou fazer a minha marcação de 6 centímetros. Ó, tanto de um lado quanto do outro. E vou fixar a minha alça. Então, eu vou colocar a alça bem no meio da minha marcação e vou prender com um alfinete. Vou pegar o outro lado da alça, vou centralizar ela certinho e vou prender com um alfinete. Vou fazer isso dos dois lados da peça. Ok. O outro passo, nós vamos fazer a aba. Essa abinha é para a gente poder colocar o fecho para abrir e fechar o livro. Então, para fazê-la, nós vamos pegar... Do tecido, nós vamos usar 20 centímetros por 7 de largura. Vamos dobrar ao meio e recortar na manta resinada 10 por 7. Vou colocar. Nesse caso aqui, eu risquei uma abinha, tá vendo? Olha, eu fiz o risco de uma aba. Vou colocar o alfinete, passar uma costura em volta e virar a peça. Então, ela vai ficar dessa forma. Virei ela, vou pegar o meu botão imã, vou fazer a minha marcação, ó. Centralizei o meu botão imã, ó. Vou marcar e vou fazer um recorte para colocar o botão. Então, nesse caso aqui já está recortado, com a ajuda do dedo, nós vamos colocar o botão imã e colocar o fechinho por dentro, certo? Ah, e você põe o fechinho por dentro. Isso, ó. A gente Tá. vai colocar o botão imã e com a ajuda do dedo a gente vem com delicadeza e com muito amor. Encaixa ali. Encaixa Legal. ele, não é difícil, tá, gente? Ó, encaixa e fecha o botão. Ok. Botão pronto. Aonde nós marcamos o centro, nós vamos centralizar o fecho. Mesma coisa do outro lado. Isso. O botão tem que ficar pra cima, Tá. certo? Vamos colocá-lo. Ó. Tati. E passar uma costura dos dois lados pra prender a alça, prender a abinha. E aí, no caso do outro lado, a gente não faz essa alcinha. Você prende ele Não, direto é. No caso aqui, Tati, eu nunca gosto de cortar antes. Tá. Então, eu vou ensinar na outra parte como que eu coloco esse botão. Legal. Eu gosto de medir Perfeito. certinho. Nosso tempo acabou. Vamos então só mostrar rapidinho essa finalização Certo. desse outro botãozinho? Esse botão eu vou fazer na outra peça. Primeiro, eu tenho que fazer as abas aqui, Ok. certo? Então, para fazer essa aba, como que eu faço? Essa daqui é a aba onde eu vou colocar a capa do livro ou a capa do caderno. Uhum. Então, eu vou recortar 2 retângulos nas medidas de 26 por 32. Então, 32. 26, 32. Isso. Vou dobrá-la ao meio, ó. Dobrei ao meio e vou colocar essa abertura, ó, nesta lateral. Aqui em cima, Tati. Ok. Vou fazer isso dos dois lados e vou passar uma costura para prender, Perfeito. certo? Vou cortar aqui, ó, nessa parte do forro. Essa aqui já é o forro da peça, Tati. Vou recortar também nessa parte as medidas de... essa daqui é 36, 35 por 45. Então, recortei essas medidas, vou colocar direito do forro com o direito do trabalho.
Aqui já tá quase finalizando a peça. Uhum. Vou passar uma costura nessas duas laterais. Vai ficar dessa forma, Tati. Coloquei o forro e passei a costura nas laterais. Perfeito, Rê. Na Vamos parte- fechar, porque o nosso tempo de fato tá estourado. Então, tá bom. Ó, então, fechamos aqui, vamos virar a peça. Ó, eu fecho a peça, viro ela pela lateral. Olha, Tati, como ficou. Pra eu terminar a peça, eu passo uma costura aqui, outra costura nesse sentido e viro a aba. Olha, Tati. Bacana, Rê. Gostei dessa maneira de... O acabamento fica Perfeito. perfeito, perfeito. Vou fazer isso nos dois sentidos. Como que eu coloco o fecho? Ó, passo a costura direitinho, pessoal. Esse fecho aqui, eu gosto de colocar ele como se eu estivesse fechando, Tati. Pra não furar errado. Legal. Coloquei. Por isso você deixa por último, Por tá isso certo. eu deixo por último. Marquei aonde é. Viro aqui a aba. Solto a costura, furo e coloco o meu botão prende. aqui. Viro aqui no verso, coloco, volto o tecidinho, fecho e a peça tá pronta. Arrasou. Gente, tá aí então a nossa peça, a nossa bolsinha, a porta-agenda, a porta-livro. Você que é professor ou material escolar, você consegue também organizar as pastas, o fichário, é só se adaptar às medidas. Isso. Muito obrigada, Qualquer viu, dúvida Rê? pode Tô. entrar no meu Facebook que eu vou estar tirando a E a dúvida gente das divulgou pessoas. também todos os contatos. Arrasou, Tudo Rê. bem. Gente, tem que ir embora Obrigada, entregar para Tati. programação, mas na sequência a gente volta com dica de pantufa infantil. Até daqui a pouco.